Os encontros entre entidades alienígenas e seres humanos são classificados em categorias criadas pelo astrônomo norte-americano Allen Hynek em 1972. São elas: contato imediato de 0 grau é a observação do OVNI a grande distância. Contato imediato de 1º grau é a observação realizada a curta distância, o que permite captar alguns detalhes do OVNI, como janelas, pontos de luz, anexos e etc. Contatos imediatos de 2º grau ocorre quando o OVNI pousa ou sobrevoa uma determinada localidade, deixando indícios fortes de sua passagem, como vegetação queimada, marcas de solo, fragmentos, etc., além de provocar perturbações em pessoas e animais, o que é muito comum. Contato imediato de 3º grau. É possível observar tripulantes do OVNI, dentro ou fora dele, sem que haja, no entanto, qualquer tipo de comunicação com eles. Contato imediato de 4º grau. Ocorre quando, além de observação de tripulantes do OVNI, há algum tipo de comunicação, palavras, gestos, telepatia. Categoria de 3º grau ficou bastante conhecida pelo filme Contatos Imediatos de 3º Grau, de 1977, do diretor Steven Spielberg. Neste filme, de primeiro contato com seres extraterrestres, eles são bonzinhos e só querem ajudar. Mas será que todos os casos de avistamentos e contatos com entidades alienígenas ocorrem de maneira pacífica? A resposta parece ser um não. Assim, uma nova categoria foi acrescentada à lista de Hynek, uma no qual a testemunha do avistamento pode sair ilesa ou não. Ela é o contato imediato de 5º grau. É o contato mais íntimo entre humanos e extraterrestres. O observador chega a entrar no OVNI, voluntariamente ou não. Se for à força, fica caracterizado como sequestro, chamado na ufologia de abdução. O desfecho pode ser bom ou às vezes ruim. É sobre esta categoria de contato a história deste vídeo. Os fatos narrados aconteceram em 23 de setembro de 1982, supostamente às margens da represa Billings. Era um dia ensolarado de primavera. Joaquim Sebastião Gonçalves acordou cedo, pois planejava passar o dia pescando na represa Billings. Se dirigiu de ônibus rumo ao Jardim Recanto do Sol, na região do Grajaú, em São Paulo. Chegando ao local, se embrenhou por uma das trilhas e logo chegou a um dos braços da represa Billings. Longe da vista de outras pessoas, o pescador se despiu, como usualmente fazia, ficando apenas de cueca. Entrou na água rasa, portando apenas seus apetrechos de pescaria. Atravessou os 80 metros que o separavam da outra margem, da represa, e ali passou o dia pescando. No dia seguinte, familiares deram falta de Joaquim, pois não havia chegado em casa ou ido trabalhar. Durante aquela semana, um garoto que caminhava pela mata, caçando passarinhos, avistou um corpo em uma ilhota que estava cheia de urubus. Avisou moradores da proximidade, que imediatamente acionaram a polícia. Joaquim teria sido vítima de seres de outro planeta ou não? O caso deixa dúvidas até hoje. Joaquim foi retirado pela Delegacia de Santa Amaro, que iniciou investigações e foi classificado como indigente, devido ao estado do corpo e à ausência de documentos. Somente algumas semanas depois foi identificado. Informações adicionais dos familiares deram conta que Joaquim tinha 53 anos de idade, sofria de epilepsia, tomava remédio controlado, mas lamentavelmente bebia muito. Tanto o relatório oficial da Polícia Civil
como o laudo do Instituto Médico Legal de São Paulo, concluíram o mesmo. A mistura do medicamento com álcool fez com que a vítima sofresse um mal súbito. Desmaiado, sem ninguém para socorrer em meio à mata, ficou à mercê de ratos e aves de rapina e foi parcialmente devorado pelos predadores. Na época, talvez por se tratar de pessoa desconhecida, alguns dos mais interessantes aspectos do caso não foram noticiados e não foram esclarecidos. Os familiares pediram para finalizar a investigação devido à falta de provas que mostrassem alguma direção no caso. O caso permaneceu encerrado até setembro de 93, quando a revista UFO publicou o estranho caso, mostrando uma sequência de mutilações de animais na represa Guarapiranga, e levou dúvidas sobre a investigação policiais, apoiadas por outros veículos de comunicação, como Notícias Populares e Extra, o que levou perguntas ainda mais interessantes, pois a semelhança entre os cortes e ferimentos no cadáver de Joaquim e os cortes em animais mutilados por alienígenas em todo o planeta era impressionante. O caso está fartamente documentado e registrado nos laudos do IML, com fotografias coloridas, tão horríveis quanto intrigantes, e por isso não podem ser mostradas por aqui, e que desafiam opiniões. Imagens que jamais foram totalmente explicadas. O corpo de delito descreve que Joaquim foi encontrado vestido apenas com uma cueca com diversas mutilações e que a causa-morte foi hemorragia e múltiplos traumatismos. Estava sem os olhos, orelhas, lábios, saco escrotal, sem o ânus, bem como todo o sistema digestivo e alguns órgãos. Todos os ferimentos e mutilações estavam cauterizados. Segundo o laudo, é sugestiva de modus operandi a incisão em partes moles e em orifícios naturais mediante aspiração. Isto é, de acordo com o legista, algum instrumento mecânico foi enfiado pela barriga e aspirou os órgãos internos, enquanto a pele e tecidos moles foram extraídos com cortes cirúrgicos e precisos. Além disso, Joaquim apresentava sinais de reações vitais durante o acontecimento, isto é, ainda estava vivo enquanto tudo acontecia. Como os ferimentos cauterizados ainda existiam em Joaquim, sangue e o laudo do exame químico toxicológico não revelou presença de substância alcoólica ou tóxica. Segundo algumas das autoridades, Joaquim pode ter desmaiado por receber uma descarga de um raio, o que explicaria as queimaduras ou cauterizações. Sobre as mutilações no corpo, as mesmas autoridades falam em animais selvagens, mas nunca foi explicado as pequenas incisões e a precisão cirúrgica e muito específica com que pele, tecido dos lábios, da mandíbula e de alguns órgãos foram retirados. Os cientistas do Instituto Médico Legal de São Paulo, na época, arquivaram o caso. Eles apenas concluíram que a tecnologia para tais ferimentos era muito moderna para a medicina. Quem tinha feito aquilo permaneceria um mistério. Após alguns anos, a professora espanhola Encarnação Zapata Garcia tomou conhecimento do caso e resolveu investigá-lo. Na época, ela estudava estranhas mortes de animais que aconteceram nos Estados Unidos e que tinham em comum a presença de marcas estranhas e que eram parecidas com as encontradas em Joaquim. A semelhança entre os cortes e ferimentos no cadáver e os cortes em animais mutilados por ETs em todo o planeta era impressionante, e nada parecia com aqueles de aves ou outros animais. Tanto que estranhei que Rubens, um médico e um outro legista, não tivesse ido adiante com uma investigação sobre o assunto, escreveu a professora na época. Ela menciona Rubens Sérgio Góes, dermatologista que ficou conhecendo o caso através de seu primo, Rubens Silvestre Marques,
que trabalhava como perito criminal. Na ocasião, os especialistas acreditavam que o corpo tivesse sido atacado por animais e por isso apresentava as marcas misteriosas. Esses cortes e incisões seriam semelhantes a casos de ataque de OVNIs a animais nos Estados Unidos. A investigadora ficou assustada com a precisão cirúrgica dos cortes e retirada de órgãos que foram sugados por uma perfuração de apenas 3 centímetros no umbigo. Orifícios simétricos de apenas 2 centímetros foram encontrados e por eles músculos do braço foram retirados. E apesar de todos esses cortes, nenhuma gota de sangue foi encontrada em Joaquim, nem derramada ao seu redor. A conclusão dos peritos é de que as perfurações foram sistemáticas e rápidas, feitas enquanto o indivíduo ainda estava vivo. Eles sugerem que uma fonte desconhecida de calor ou um laser tenha sido usada para fazer os buracos usados para a retirada dos órgãos. Mas quem teria cometido tamanha atrocidade? O caso foi relatado pela primeira vez na revista UFO, em setembro de 1993, por se tratar de uma publicação destinada aos amantes de busca extraterrestre. O crime não chegou ao conhecimento da população, com todos os detalhes que haviam sido descobertos. O mesmo veículo noticiou a história outras vezes, normalmente com ufólogos questionando a veracidade das informações dadas pela polícia. Os defensores do caso alegam que o homem morreu de ataque cardíaco durante a operação que culminou na retirada de seus órgãos e pedaços de seu corpo. Para eles, quem fez isso não tinha nenhuma consideração moral pelo ser humano e, por isso, não se importou com o sofrimento infligido ao homem durante a operação. E que quem seria tão cruel a esse ponto? Alienígenas, é claro, mas para outros, talvez animais selvagens. Das provas apresentadas, muita gente, até mesmo entre os ufólogos, não acredita que o caso se trate de algum tipo de abdução ou experiência alienígena. Os ufólogos Claudeir e Paulo Covo, por exemplo, defendem que o corpo atacado por animais como ratos e urubus e por isso apresentava as marcas encontradas. A mesma conclusão é apontada por alguns especialistas que analisaram as fotos. Eles dizem que Joaquim teria nadado até a ilhota, teria então sofrido um ataque epilético, então teria ficado à mercê de animais e teria sido devorado ainda vivo por esses animais, como ratos, urubus, formigas, até sucumbir a um ataque cardíaco. Testemunhas que moram perto da represa alegam ter encontrado o corpo coberto de urubus. Então, para esses especialistas, a morte teria sido causada por ataques de animais. Mas essas testemunhas, na verdade, falavam de um corpo que apareceu na represa em Guarapiranga e não na represa Billings, como foi o corpo deste caso, o corpo de Joaquim, que mais tarde foi esclarecido que não era o mesmo corpo. Então, isso não pode ser levado em conta. Quem estaria com razão neste caso? Quem acredita que Joaquim sucumbiu a animais? Ou os que defendem um ataque alienígena? Deixe sua opinião nos comentários. Gostaríamos muito de saber a tua opinião.